Nós estamos estudando então a harmonia dos evangelhos, como eu disse, a obra, a pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar um pouquinho a falar sobre esse tema, que agora a gente já tem elementos aí bastante relevantes, né? Já caminhamos bastante aí no estudo de Apocalipse, as doutrinas básicas da fé reformada. Então nós temos condições de trabalhar um pouquinho mais aí com esse tema de um modo um pouquinho mais profundo, tá bom? Então, a ideia aqui é que a volta de Jesus é uma das promessas mais questionadas e ao mesmo tempo mais estudadas na Bíblia, né? Principalmente quando os sinais que ele havia mesmo mencionado na sua palavra começam a acontecer, né? Então as pessoas ficam um pouquinho mais atentas aí, tá certo? Mas muita coisa, infelizmente, envolta a volta de Jesus aí, acaba sendo desviando do verdadeiro foco do que a palavra de Deus traz, e muitas crenças foram sendo introduzidas a respeito desse tema, né? Principalmente crenças pautadas nas revelações, né? dessa dispensação, vamos dizer assim, depois do término da revelação especial. Então, muita gente que diz que foi para o céu, que foi para o inferno, e que recebeu uma visão, e que subiu, sei lá, eu não sei quantos céu para cima, não sei quantos infernos para baixo, e acaba trazendo aí revelação que Deus mostrou, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que a volta de Jesus vai ser assim, que a igreja vai ser arrebatada assim, assado, e que não está de acordo com o direcionamento que a palavra de Deus apresenta. Então é um assunto interessante para estudarmos aí mais uma vez sob a luz e a direção das Escrituras. Nós sabemos que Deus, primeiramente, não marcou uma data para a volta de Jesus. Isso aí é óbvio. Nós sabemos que algumas denominações já assim o fizeram, marcando datas específicas, mas a Bíblia diz que ele, mesmo não marcando uma data, né, específica, ele programou sinais, né, para que os discípulos pudessem interpretar que o dia está se aproximando. Então nós temos vários sinais e quando esses sinais se convergem, começam a ter uma conexão entre eles, então nos indica que estamos aí caminhando para o cumprimento da promessa. E é justamente nesses sinais que nós temos que estar atentos. Eu quero convidar você a abrir inicialmente lá em Mateus, capítulo 24, que é a seção aqui no Evangelho de Mateus que trata do sermão escatológico, o sermão das últimas coisas. Começa aí no capítulo 24, verso 1, né? Talvez o título que te deram aí já te auxilie, o sermão profético, né? Na verdade é o sermão escatológico de Jesus, onde ele trata dos princípios das dores, da grande tribulação, da própria volta dele, a vinda do Filho, do homem, e as parábolas dentro desse sermão são parábolas para indicar aí aquilo que devemos estar atentos, né? E depois o grande julgamento, lá no final do capítulo 25. Então, essa sessão aqui de Mateus chamada de sermão profético ou sermão escatológico de Jesus, tá bom? A parábola da figueira é registrada tanto aqui em Mateus, capítulo 24, quanto em Marcos, capítulo 13, e Lucas, também capítulo 21, e aponta, né, nós já estudamos aí algumas características sobre parábola e vimos que as parábolas apontam basicamente para um ensino, e no caso aqui da parábola da figueira, além de exigir aí a vigilância, né, estarmos atentos aos sinais que a Bíblia nos apresenta, né, que o próprio Jesus fala que aconteceria para anunciar a sua volta, ela fala também de algumas questões definitivas ou características importantes para identificarmos o tempo próximo da volta de Jesus. Tá bom? Vamos lá. O Giancarlo está
colocando que a pessoa fica um pouco confusa, Deus não marcou a data da volta de Jesus ou ele marcou, mas não revelou? Tá bom, eu acho que é a maneira que eu me expressei, né, Giancarlo? Quando eu falei que Deus não marcou a data específica, é no sentido de que ele não nos contou. Né? Dentro da soberania de Deus já está tudo feito, já está tudo consumado. Né? Então, Deus é atemporal. Mas para nós, quando fala em data, então a perspectiva é da nossa revelação. Né? Deus não determinou uma data. Gente, espera até dia tal. Como ele fez, por exemplo, com a descida do Espírito Santo. Jesus marcou uma data específica, né, no sentido da descida do Espírito. Olha, vai para Jerusalém e espere lá, porque em poucos dias. Quer dizer, os caras não iam ficar lá séculos, anos. Jesus já tinha dado que em poucos dias eles seriam revestidos com poder. No caso da volta de Jesus, é colocado algumas expressões de sinais para mostrar a proximidade do período, mas não uma data específica. Desculpa aí não ter sido claro o suficiente quando diz que Deus não marcou data. Na perspectiva de Deus, essa data já está definida antes da fundação do mundo, né, dentro da sua soberania, e principalmente que na visão de Deus já está tudo consumado. Tá bom? Então, a parábola da figueira, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Vai do verso 32 ao 44. E diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus começa então dizendo: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas. Que coisa? Todos os sinais que ele havia dito no capítulo 24. Então, quando virdes acontecer tudo que eu estou falando até agora, né, aqui no capítulo 24, quando você virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, está às portas, está ao alcance. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Veja, essa expressão, né, passará esta geração sem que tudo isso aconteça, há um estudo interessante aí, uma certa discussão também interessante na questão teológica, que inclusive você vai encontrar teólogos definidos que aqui Jesus, quando disse, em verdade vos digo que não passará esta geração, está referindo-se à geração que está ouvindo ali, né? E que foi cumprida, por exemplo, na destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Então, alguns defendendo isso chegam à máxima de dizer, não, Jesus já voltou no ano 70. Então, você pode ouvir essa expectativa aí. Porém, quando nós estudamos a parábola, e veja que a parábola, dentro dessas características da literatura judaica, né, e até mesmo do modo que Jesus utiliza aqui as parábolas, essas questões que ele vai trazer aqui devem focar sempre o ensinamento central, e essas questões secundárias, mesmo que apontem para uma questão presente, também sempre apontará para uma perspectiva futura. Então, a maioria, né, daqueles que estudam aqui a parábola da figueira apontam para que esta geração, que ele se refere no verso 34, é a geração que vai começar a observar o renovo da figueira, né? Então, quando virdes essas coisas, a geração que ver o início de todos esses sinais acontecendo de uma maneira complementar, né? De uma maneira linkada, conectada, então essa geração que começar a ver passar essas coisas, essa geração não vai morrer sem que o principal evento que aqui é prometido, a volta de Jesus, aconteça. Então, essa segunda linha aí é aquela que mais se adequa à realidade daquilo que a própria palavra de Deus aponta. O verso 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Nós já vimos que essa expressão aqui, talvez relacionada com outros momentos dos evangelhos, aponta para não a falta de conhecimento de Jesus dessa data, porque se Jesus é Deus, com o Pai, então ele sabe, e se na sua encarnação ele perdeu qualquer característica, qualquer atributo divino, então ele deixa de ser Deus, e a gente cria um problema aqui tremendo. É muito comum você ouvir as pessoas falando que na humilhação de Jesus, ou seja, na sua encarnação, muitos atributos divinos foram deixados e, consequentemente, então Jesus não sabia realmente, pelo menos nesse período do ministério. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade com essa interpretação, porque se durante o ministério terreno, ou mesmo durante a encarnação, Jesus deixou de possuir características divinas, ficou 90% só divino e 100% homem, então já temos um grande problema aqui, porque ele deixou de ser Deus em algum aspecto. Isso é impossível. E se ele e o Pai são ele não pode ter perdido absolutamente nada. Então, é mais fácil compreender aqui essa declaração de Jesus como sendo uma expressão idiomática, dentro do contexto da cultura judaica, de que a volta de Jesus, ou a volta do noivo, como ele é apresentado, era determinado pelo pai. É o pai que determina isso na cultura judaica do casamento. Nós já estudamos sobre isso, você vai se lembrar. E não que ele desconhecia essa data, né? Alguns teólogos vão dizer, não, aqui no ministério terreno Jesus não conhecia, depois da sua ressurreição, quando os discípulos perguntam para ele lá em Atos, ele fala, não vos compete saber. Então aí ele toma de novo, depois da sua ressurreição, ele toma todo o conhecimento, a onisciência novamente. Isso aqui, como eu já disse, rompe aí uma sequência importantíssima para a redenção, porque se Jesus deixou, no mínimo grau, de ser Deus em alguma área, então a nossa redenção ela é questionável, tá certo? Então, essa linha de pensar que essa expressão de Jesus, que somente o Pai sabe o dia e a hora, dentro ainda do ministério terreno de Jesus, aponta tão somente para uma questão cultural, onde, mesmo porque depois ele vai falar no capítulo 25 da parábola das 10 virgens, que ele vai tratar de casamento, ele vai tratar da vinda do noivo que vem arrebatar a sua noiva, na verdade. Então, essa expressão ela se adequa muito mais a essa característica de uma literatura que está vinculada à cultura, ao idioma, né? A cultura emblemática aí da cultura hebraica. Tudo bem? E aí ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, ele dá mais alguns indicativos de quando seria a sua volta, né? de características para os dias da sua volta. Aqui em Mateus ele vai assemelhar isso a como se fossem os dias de Noé. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Depois nós vamos fazer uma conexão lá com os dias de Noé, porque a Bíblia descreve como que era os dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então veja que ele aponta para uma expectativa aqui da volta de Jesus, né, cumprindo com algumas características relacionadas ao contexto da vida da sociedade da época, tá bom? Deixa eu só pegar aqui um cabo aqui, irmãos, está faltando. Aí, pronto, já achei aqui, para evitar aí. Ok. Então, vamos lá. Seguindo aqui, o verso 40, então, apontando para essa questão instantânea, né, no sentido de inesperada para a grande maioria, sobre a volta do Filho do Homem. Filho do Homem nós já vimos como uma expressão que aponta para a divindade de Jesus.
Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Veja, o foco, portanto, dessa parábola é vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia nem vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Então, a ideia da vigilância. E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, é uma parábola que nos exorta quanto à vigilância, estarmos atentos aos sinais e a todas as características que Jesus deu, que aconteceria perto desse tempo do fim. Então, além de exigir essa necessidade de vigilância, fala que seria possível saber que está próximo a vida definitiva do reino. Dá uma olhadinha comigo lá em Lucas, que é o texto paralelo aqui, essa harmonia dos evangelhos. Lucas capítulo 21, o verso 31, que fala da mesma parábola da figueira. O verso 33 aqui de Mateus, né? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E aqui em Lucas, capítulo 21, 31, é dito: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, as coisas que ele se referiu anteriormente, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, sabei que está próximo o reino de Deus. Né? Aqui, tanto essa expressão, o reino de Deus, não é o reino de Deus no sentido da mesma chegada que o noivo veio trazer e que João Batista apresenta no início do ministério terreno, mas sim a instalação final do reino, né, esse reino visível a todos. Né, o estado final é nesse sentido que nós interpretamos aqui a palavra em Lucas. Tudo bem, irmãos? Vamos caminhar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho então dessas características da volta aqui de Jesus. Né? Nós vimos que ele diz, ó, quando vocês começarem a ver acontecer o que eu falei agora, essas coisas, todas essas coisas, não saber que está próximo, que está às portas, que é a chegada definitiva e visível do reino de Deus. Então eu preciso saber quais são todas essas coisas que ele menciona aqui. Né? Quando virdes todas essas coisas, que coisas são essas? Então, nós devemos trabalhar com ela. Comparando, então, os evangelhos, nós podemos identificar esses sinais, as características da volta de Jesus, ou seja, todas essas coisas que ele menciona aqui no verso 33 de Mateus 24 e no verso 31 de Lucas 21. Então, para identificar esses sinais e características, nós temos que dar uma olhada nos textos anteriores. Então, o paralelo que nós vamos fazer é Marcos, capítulo 24, né? Todo capítulo, que fala do sermão escatológico, Mateus, Marcos 13, Lucas 17, em diante. Eu vou abrir aqui até a tela para você talvez anotar aí as perícopes. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21. Tá bom? Então, essa aí é a perícope que nós vamos trabalhar para identificar aí as características da volta de Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos colocar isso depois num quadro, então por isso que nós não vamos ler todo o texto agora, mas nós vamos caminhando juntos aí depois nesse quadro. Então, a partir desses textos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, lembrando aqui que são chamados evangélicos semelhantes ou sinópticos, então nós podemos fazer uma divisão que existem sinais ou características externas. O que eu chamo de característica externa aqui? Que vão acontecer no cosmos, que vão acontecer no mundo, características gerais. E características internas, que vão acontecer dentro da igreja, num contexto da fé,
no contexto da vida com Deus, né? E além dessas características externas e internas, nós podemos ainda subclassificá-las como características internas ou externas de moralidade daquela geração, de religiosidade, características sociais, característica política, características do âmbito da natureza, né, de fenômenos naturais e características cósmicas. Então, essa aqui é só uma divisão para você entender que quando Jesus fala de todas essas coisas, ele está falando sobre a moralidade das pessoas, da geração que estará próxima da volta dele, das questões religiosas, das questões sociais. Tratará também das questões políticas, trará sinais e fenômenos naturais que acontecerão próximo da sua volta e questões cósmicas, ou seja, no céu, no cosmo, né? No universo, que certamente serão vistos e apontarão para a sua volta. Então veja que Jesus, quando dá essas características, é um negócio bastante amplo e que as coisas precisam estar conectadas para que a gente possa de fato identificar se está perto ou longe da volta de Jesus. Tá certo? Durante toda essa história, desde da ascensão de Jesus, ou seja, sua primeira vinda até agora, vários eventos aconteceram em todas essas áreas, só que, consequentemente, distintos, muitas vezes separados. A ideia é que quando estiver perto realmente da volta de Jesus, essas coisas vão começar a acontecer e essas características elas vão se completarem dentro de um contexto geral específico aqui da geração que vai ver os sinais prometidos aqui por Jesus. Tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui esse quadro para que você possa ter uma identificação melhor. Aqui nós estamos dividindo aqui, deixa eu melhorar aqui, ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Já ficou bem perto ali mesmo, então não adianta muito eu mudar aqui. Mas qualquer coisa, se ficar ruim aí na sua tela, eu vou cantando aqui para você, tá bom? Então, quando nós comparamos, vamos pegar o texto de Lucas primeiro, tá bom? Lucas capítulo 17, eu convido você lá. Se você quiser fazer aí, marcar Marcos 13, marcar também Mateus 24, seria interessante se você tiver essa habilidade aí, né? Mas o nosso foco será no texto de Lucas 17, porque todos os versos apontam para as características que nós queremos. Tudo bem? Então vamos lá. Lucas 17, do verso 20 em diante. A vinda do reino de Deus. Tá ok? Eu vou lendo aí, você vai conferindo aí no quadro que nós colocamos. O verso 20 vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Isso aqui ele refere-se à sua primeira vinda. Então, quando Jesus veio, já inaugura o reino de Deus, é a chegada do reino de Deus. É assim que João Batista apresenta. É chegado o reino de Deus, está próximo. Esse está próximo no grego é a ideia de que está tão próximo que eu posso tocá-lo, né? O copo d'água está próximo. Não necessariamente está na minha mão, mas está ao alcance. Então, esse está próximo o reino aponta para o fato de que é algo que é visível, está ali, né? Ou quando você acontece aí na sua casa, né? Alguém pergunta, fulano, o marido geralmente, o marido ele procura só com os olhos, né? Então ele diz, fulano, cadê, amor, cadê o copo tal? Cadê a chaleira? Cadê? Você viu onde eu pus aquele negócio? E ela fala, tá ali, ó, tá aí na sua frente. Então é nesse sentido que o termo grego aqui aponta, olha, o reino está próximo, é algo que está ali, às vezes as pessoas não estão vendo, mas está diante delas. Então, quando Jesus diz aqui que, interrogados, quando viria o reino, ele diz, olha, o reino não vem com visível aparência, nem dirão,
ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele refere-se aqui à chegada do reino com a sua presença, com a chegada do rei, a inauguração do reino. Então o reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. Jesus já reina. Quando ele passa pelo interrogatório com Pilatos, ele diz, olha, se o meu reino fosse aqui desse mundo, um reino terreno, então eu chamaria os meus ministros e aí nós resolveríamos o problema. Mas o reino não é aqui. Então aqueles que interpretam que Jesus vai voltar para inaugurar um reino aqui, um reino terreno, sentar no trono de Israel, né? Inaugurar um reino milenar, na verdade eles estão pegando uma sequência muito mais fora das Escrituras, que a Escritura não aponta para isso, do que propriamente. É fruto dessas revelações que infelizmente aí a comunidade cristã acabou abraçando em muitas vezes. A palavra do Senhor diz que o reino já é uma realidade hoje, que Jesus já reina hoje e que quando ele voltar a inauguração do seu reino será visível a todos, de fato, mas para a instalação do estado final, novo céu e nova terra. Então, quando Jesus começa a falar aqui com os fariseus, ele refere-se que esse reino já chegou e que esse reino está dentro de nós. A seguir, verso 22, a seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o seu dia, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. Assim, aí ele começa dando algumas características. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ok? Então, deixa eu abrir aqui para você. Nesses versos, né, que vai até o verso 37, Jesus começa a dar algumas características da vinda definitiva e visível do reino. E aí algumas características nos chamam a atenção. Nós já lemos lá em Mateus 24, vimos no verso 37, que ele diz que a sua volta, ou a vinda, né, do Filho do Homem, a vinda do Messias definitiva, a segunda vinda, ou a volta de Jesus, as características dos dias, então essa característica externa de moralidade e da sociedade, seria como nos dias de Noé, tá? Verso 26 aqui de Lucas e o verso 37 de Mateus. Também é dito as características. Por que? Como assim? Porque eles viviam de modo a não dar importância para a volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso está em Lucas 17, 27 e Mateus 24, 38. Também no verso 28, somente aqui em Lucas, é-nos dito que Jesus afirma que a sua volta se daria também numa perspectiva de característica externa, social, que a sociedade, a moralidade estaria vivendo de acordo como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Né? Então essa é a característica que aponta. Se nós formos olhar, irmãos, especificamente para aquilo que a Bíblia diz lá sobre os dias de Noé e os dias de Ló, você certamente vai se lembrar e de um modo bastante claro, lá no capítulo 6 de Gênesis, e se você puder ir lá, Gênesis capítulo 6, vai falar sobre os dias de Noé, ok?
No verso 9 vai começar assim, eu vou ler Gênesis capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora veja agora a descrição dos dias de Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então aí a descrição de como eram os dias de Noé. Então viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aí Deus decide então aplicar a sua ira, né? Nós tratamos da ira de Deus aí recentemente, no estudo de quarta-feira, e a sua justa ira sobre aquela geração, porque a geração era corrompida e cheia de violência. Corrupção e violência. Jesus diz que a realidade da geração que vai ver a sua volta como característica externa e de moralidade, né, e de vida social, é que essa geração vai ser como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Você sabe que Sodoma e Gomorra foi justamente destruída, está lá em Gênesis também, por conta da sua corrupção e da sua imoralidade, né? A promiscuidade, a prostituição, o homossexualismo, ou práticas contrárias à natureza da criação de Deus, a bestialidade, uma série de práticas promíscuas, né? Imorais, eram as características dos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló. Então, quando Jesus diz que as características da sua volta vai ser como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, ele aponta para essas características externas de moralidade e de vida social que estão de acordo com a realidade lá de Noé e Ló. E veja que ali são situações que serviram de amostra grátis, né, da aplicação do juízo de Deus. Deus vem e aplica um juízo nos dias de Noé por conta da violência e da corrupção. E Deus aplica também a sua justiça sobre a cidade de Sodoma e Gomorra por conta da corrupção e da imoralidade, da promiscuidade, da prostituição e de todas as práticas imorais que o próprio livro do Gênesis descreve a respeito daquela sociedade, daquela comunidade ali em Sodoma e Gomorra. Tá certo? Então a primeira característica da volta de Jesus é que a geração ela vai estar corrompida, e ela vai ser violenta, e ela vai ser promíscua. Aí você pode falar, pastor, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade. A história da humanidade sempre foi corrupta, sempre foi violenta, sempre foi promíscua. Sim, mas o foco que Jesus está dando aqui é que isso vai ser algo generalizado. Isso vai ser uma situação onde você vai ver e vai perceber isso de uma maneira muito, muito viva, né? Em situações ou em lugares onde a postura honesta, a postura de paz, a postura de santidade era vista que hoje não é vista. Você tem aí, por exemplo, manifestações hoje de violência e de promiscuidade que realmente avança aquilo que nós entendemos e enxergamos como sendo algo até mesmo tolerável, né? Antigamente você ouvia falar de corrupção muito distante, você ouvia falar de promiscuidade, de práticas contrárias à natureza muito distante. Essa situação das práticas imorais era um negócio de grandes centros no primeiro mundo, né? Falava lá de Nova York, se falava de Amsterdã, você falava... Hoje não, meu amigo. Qualquer curritela que nós temos, é o bairro mais, a cidadezinha mais simples que você tiver aí na sua região, ou aqui na nossa região,
você vai ver a presença dessa ideia da corrupção, da violência e da promiscuidade. E assim, à vista de todo mundo, né? Antes você falava de práticas sodomitas, vamos assim colocar aqui, né? Como se fosse um negócio muito distante. Hoje não. Hoje praticamente toda a família vive uma situação dessa, conhece alguém, tem alguém no convívio, e a pessoa come, bebe, casa, dá em casamento, vende, planta, vive como se tudo isso fosse normal. Então essa é a primeira característica aí que nós vemos aqui em Lucas, né, Mateus, que as questões, as características externas, tanto de moralidade e da vida social, seria cheia de violência, corrupção e imoralidade, tá certo? E isso de um modo generalizado. E se aqueles que querem dar uma ênfase talvez um pouquinho mais em Israel, então dentro da comunidade dos judeus isso também seria visível. Você sabe hoje que Israel, apesar de toda a sua moralidade, seu temor aparente ao Deus do Antigo Testamento, as práticas imorais de corrupção e de violência estão lá. Outro detalhe que eu já mencionei em um outro estudo nosso, né, que é interessante, quando você vai para Gênesis, capítulo 6, para as palavras no hebraico lá, o termo violência lá nada mais é do que o termo Hamas, né? E aí uma curiosidade, que o termo Hamas é justamente o nome que significa violento, né? Que a raiz, tanto para o hebraico quanto para o árabe, é próxima, de um grupo terrorista que constantemente está atacando Israel nos nossos dias, né? Então, uma característica aí interessante, porque esse termo é um termo, o nome de um grupo que o mundo judaico-cristão chama de terrorista, e de fato e que se denomina o Hamas. Talvez você já ouviu falar isso, desse grupo nos noticiários aí. Esse termo é o termo violento. Então é mais uma característica interessante aí. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu abrir de novo a tela aqui. Então nós já vimos algumas características como da volta de Jesus, dentro daquela divisão que eu propus, características externas, tratando da moralidade, né? Tratando aqui da moralidade e tratando também da vida social, como que eles viviam. Segundo, na sequência aí que eu quero que você observe, agora vamos lá para Lucas, está destacado aqui um azul um pouquinho maior, Lucas, capítulo 21, e vamos ver aí algumas características. A partir do verso 7, né? Deixa eu ler a partir do 5 aqui, para que você esteja mais inteirado aí do contexto. Falavam alguns a respeito do templo. Jesus estava visitando o templo em Jerusalém. Como estava ornado de belas pedras e de dados, falando da beleza arquitetônica, olha que coisa maravilhosa. Então disse Jesus, vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, esse templo vai ser destruído. Isso acontece, nós sabemos, no ano 70 depois de Cristo. E aí, então, perguntaram, mestre, quando sucederá isso? Então, há uma perspectiva para os destinatários primários e uma perspectiva escatológica. Aconteceu naquela geração, ano 70, a destruição do templo, como princípio de todas as dores, e que serve para, inclusive, referendar aquilo que nós estamos estudando em Apocalipse, que desde da ascensão de Jesus, ou da primeira vinda de Jesus, até hoje, nós estamos vivendo o mesmo período, né? Os 1260 dias, os 42 meses, ou os 3 anos e meio. É esse período todo, né? Dentro dessa visão da literatura apocalíptica judaica, que aponta do período da primeira vinda de Jesus até a volta como uma dispensação só. E é isso que nós estamos vivendo. Já começou lá, por isso já tem sinais desde aquele período. É lógico que quando estiver próximo do fim, esse negócio tudo vai intensificar. Então você tem que olhar para esse período total entre a primeira vinda e a volta como sendo um tempo só. Pastor, mas já passaram-se quase
2.000 anos, meu amigo, para Deus, 1.000 anos é como um dia, ou como uma vigília da noite. Né? Então, para Deus, essa questão do tempo é diferente da nossa. E o cumprir da vontade de Deus está sendo realizada durante todo esse período aí, tá certo? Então, eles perguntaram, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para cumprir? Observe aqui, então, o verso 7, porque o verso 7 é fundamental para você entender. Os discípulos perguntaram quando sucederia e que sinal haveria para que eles soubessem que as coisas estão próximas. Aí nós temos situações relacionadas ao contexto daquela geração e situações que se aplicam durante todo esse período dessa dispensação até a volta de Jesus, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui de novo a nossa tela para você acompanhar. O verso 8 de Lucas vai nos apresentar algumas características, talvez agora religiosas, né? Que é corroborado lá em Mateus, Mateus, no capítulo 24, verso 5, verso 11 e verso 24, e Marcos, capítulo 13, verso 6 e 22, e o verso 22, do capítulo 13, tá bom? Então, para você acompanhar os versículos aqui. Aqui nós estamos em Lucas 21, verso 8, e aqui continua Mateus 24, versos 5, 11 e 24, Marcos 13, versos 6 e 22. Então vamos ler aqui em Lucas, vamos pegar a sequência de Lucas, depois você pode fazer essa harmonia e comparar lá com os demais textos paralelos. Em Lucas vai dizer assim no verso 8, respondeu ele o quê? Sobre quando sucederia isso e quais os sinais que haveriam de acontecer para quando estivesse perto de se cumprir essa questão da destruição e da volta dele. Ele diz, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Então Jesus vai dizer que como uma característica próxima aí desse período, né, e que também aponta para o cumprimento, é que viriam falsos cristos. Muitos virão em meu nome. Né? Muitos virão em meu nome. Então, essa é a ideia de uma característica interna, obviamente, né? Porque é dentro da igreja, dentro da religiosidade e de uma característica religiosa, muitas pessoas se apresentariam em nome de Jesus. Né? Muitos viriam em meu nome dizendo, eu sou. E também chegou a hora. Então você vai ver que dentro desse período que engloba a primeira vinda de Jesus até a volta definitiva dele, surgiriam falsos mestres, falsos cristos, pessoas que se colocariam como o próprio Cristo, que trariam novas revelações, que viriam em seu nome, falariam em seu nome, né? E que remarcaria, inclusive, o tempo, chegou a hora, né? Que é o que nós vemos durante a história, né? de muitas seitas, né? Que se levantaram em trazer novas revelações. Eu estou vindo em nome de Cristo, Cristo me mandou trazer um adendo à revelação. Aí traz lá outros livros, outras escrituras, outras revelações e inclusive marca, né? Data para acontecer determinada coisa, depois tem que ficar remendando e tal. Então você tem várias seitas que caminharam nesse sentido. Poderíamos citar aqui os mormons, o Testemunho de Jeová, os adventistas do sétimo dia, que enfatizam a revelação de outros que vieram posteriores a Jesus e que inclusive determinam algumas datas falando em nome de Cristo como sendo verdadeiramente cristãos e como Apocalipse vai dizer, né? Fala veste como cordeiro, mas o ensinamento é do dragão, porque está aplicando alguma coisa contrária à palavra do Senhor. Então você tem que tomar cuidado. E não só entre esse grupo, mas às vezes entre os protestantes, entre os reformados, até mesmo entre presbiterianos, você vai ver gente falando asneira aí, falando coisas que na verdade
não tem base nas Escrituras. O único critério de segurança que nós temos é a própria Bíblia sendo interpretada pela própria Bíblia. E de uma maneira que progressista, né, no sentido de observância do progresso da revelação, que termina em Jesus Cristo. Se a minha doutrina está pautada numa revelação posterior ao período revelacional, que termina com Apocalipse, no período apostólico, né? Então, meu amigo, já é o primeiro indício para você pular fora, porque isso aí já está cheirando mal, tá certo? Mas Jesus diz, então, que seria uma característica desses dias. Muitos virão em meu nome, ok? Dá uma olhada aqui no chat, se nós temos alguma questão. Vamos lá. Ou a Glaucia colocando aí situações aí do dia a dia, né? Isso só tem aumentado, infelizmente, né, minha irmã? Essa é uma realidade, infelizmente, aí dos nossos dias. Ok? Vamos caminhar aqui. Vou abrir a tela novamente. Nós estamos, então, em Lucas. O verso 8 fala desses falsos cristos. Vamos ver o verso 9. O que ele apresenta? Que também Mateus, capítulo 24, verso 6 e Marcos, capítulo 13, verso 7. Vamos lá. Lucas 21, 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então veja, dentro guerras, revoluções, mas o fim não será logo. Isso aqui é só o comecinho, né? Então, o período, todas essas guerras que nós já assistimos, né, todas essas revoluções desde o primeiro século pós-Cristo, depois de Cristo, apontam para essas situações. São características externas, né, relacionadas a questões políticas, dentro daquela divisão que eu propus aí para que a gente pense, situações tanto de moralidade, religiosa, social, política, natural e cósmica, seja ela externa ou interna, e aí nós vemos, portanto, aí que as guerras e revoluções fazem parte, está previsto. Então, sempre vai acontecer isso? Vai, sempre vai ter, vai. Nós vivemos várias guerras nesse período todo que engloba a primeira vinda de Cristo e até a sua volta. Então, isso sempre vai acontecer, tá bom? Só que aqui é uma característica mais do início, do princípio, tudo bem? Então, vamos caminhar aqui. Verso 10 agora, de Lucas 21, você pode confirmar lá em Mateus 24, 7 e em Marcos 13, 8. Né? Verso 10 de Lucas vai dizer, então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Então, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Outras características externas, políticas, né, bélicas, de guerras e de rumores de guerras e de revoluções e de conflito entre as nações. Tudo bem? Verso 11 de Lucas 21, aqui ó, Lucas 21, verso 11, ou Mateus 24, na sequência nós não temos o corroborar lá. Mas vamos lá então, verso 11 de Lucas 21. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vamos ver primeiro, então, a primeira parte do verso 11. Grandes terremotos, epidemias, pandemias, fome em vários lugares. E o final do verso 11 nos diz, e também grandes sinais no céu. Então nós temos aqui características ainda externas, né, naturais, né, de fenômenos naturais, questões políticas, né, e também sinais no céu dentro dessas questões cósmicas aqui, de características externas cósmicas. Então Jesus coloca o fato de que haverá características ou sinais ou situações relacionadas a todas as áreas da vida humana e que estão dentro do propósito, está dentro da sequência. Ele vai dizer que isso aqui é o início, né?
E, consequentemente, então, nós temos que estar atento a esses sinais, mas sabendo que ainda há um período para ser cumprido. Tá joia? Na sequência, vamos lá. Ainda vou abrir aqui mais uma vez. Nós mudamos aqui o quadro. Ainda... eu acho que aqui está errado, irmãos. É Lucas 24 aqui, esse texto aqui, não Lucas 17, tá? É Lucas 24. Eu aí na hora de copiar e colar aqui eu errei, mas o texto de Mateus e Marcos continua. Então voltando aqui para você pegar o verso correto, é esse aqui, ó. Lucas 21, de 7 a 36. Então continua nessa leitura aqui, Lucas 21. Vamos lá para a sequência. Então aqui você corrige aí, em vez de Lucas 17, é Lucas 21, tá bom? Verso 12, que é corroborado lá por Marcos. Aqui você vai entender que é 21, então Lucas 21, verso 12, corroborado por Marcos 13, verso 9. Vamos ler então Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas essas coisas, antes que aconteçam essas guerras, esses terremotos, essas epidemias e fomes, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Né? E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então vamos lá. No verso 12, portanto, de Lucas 21, ele diz que os crentes, e aqui em especial os discípulos, e depois a sequência dos discípulos, seriam perseguidos, seriam presos, levados à presença de reis e governantes e entregarão a tribunais. Então, a perseguição religiosa por conta do testemunho de Jesus, o verso 13, né, vai dizer isso. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Testemunho do quê? Do Evangelho, ok? Então, a igreja será perseguida, é mais uma característica aqui desde o início, né? Para testemunhar a respeito de Jesus. Vamos ver agora o verso 14 em diante, apesar que o foco aqui vai ser Lucas 21, 16. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Verso 16 que eu quero chamar a sua atenção. E sereis entregues, verso 16, ó. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. Então veja aqui que isso no capítulo 21 de Lucas, verso 16, Mateus 24, 9 e Marcos 13, 12. A ideia é que nós seremos entregues, a ideia é para a prisão e para a morte, matarão alguns dentre vós, e um irmão entregará à morte outro irmão. Ou seja, dentro da família haverá uma divisão. Nem todo mundo vai ter a família todos de crentes, mas pessoas dentre os judeus em especial, aqui no primeiro momento, né, que foram alvo disso aqui, entregando aqueles que criam em Cristo para serem presos e até mesmo mortos. Então, isso são características aqui do início desse período, logo após a ascensão de Jesus, isso de fato acontece. Verso 17, Lucas 21, verso 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Está corroborado em Marcos 13, verso 13, então, que as pessoas terão ódio dos seguidores de Jesus. Né? Isso sempre aconteceu na história, os cristãos sempre foram perseguidos, mas nós sabemos hoje que o grupo religioso mais perseguido é justamente os cristãos. Né? Nunca se matou tanto cristão no mundo como nesses 20 anos desse século aqui, tá certo? Então, irmãos, são sinais e são características que Jesus coloca aqui desde o início lá do período até o dia da sua volta. Então, não pense que as pessoas, quando você assumir um testemunho fiel da palavra de Deus e pregar o que a Bíblia realmente ensina,
que as pessoas vão falar, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa. Não, as pessoas vão te odiar. Por quê? As características do mundo é o quê? Corrupção, violência e pecado, promiscuidade. Tudo bem? Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Tudo bem? Falsa religião. Muitos virão em meu nome para enganar. Então, se você chega e começa a falar contra a corrupção, né? Começa a falar contra pecado, você começa a falar contra a violência, a promiscuidade, as práticas promíscuas. Você começa a desmascarar o falso profeta, a dizer, ó, isso não está na Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina, essa postura ou essa prática está errada. Ou seja, você começa a testemunhar contra a prática política de corrupção, contra a prática pessoal de corrupção. Pessoas que no dia a dia são corruptos e vivem de uma maneira corrupta nos pequenos detalhes. Você fala, você foi chamado para viver uma vida correta. Você fala, olha, nós somos chamados para pregar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho. E as pessoas vão se levantar contra nós e vão ser violentas contra nós, vão nos odiar, nós seremos entregues para sermos perseguidos e mortos. Você começa a pregar contra a prática moral dessa geração. Né? O padrão de Deus é diferente desse. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. O padrão de Deus, o casamento é indissolúvel. Você começa a pregar contra a moralidade da geração e contra os falsos ensinos e o liberalismo e as heresias e essa aceitação das práticas contrárias à vontade de Deus como se fosse algo normal. Você começa a pregar sobre isso, o que vai acontecer? As pessoas vão dizer, nossa, esse cara é maravilhoso, nossa, como eu amo esse cara. É óbvio que não, ele vai te odiar. Né? Então são características, irmãos, que Jesus apresenta que vai acontecer durante todo esse período desse momento, né? Vamos colocar aqui como dispensação, entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Nós estamos vivendo esses últimos dias, diz a palavra. Esses últimos dias começam lá já com a descida do Espírito Santo, tanto que o apóstolo Pedro disse que o que aconteceu ali foi o cumprimento da profecia de Joel, e ele acrescenta de um modo categórico, então, que era já uma característica relacionada aos últimos dias. Né? É só você dar uma olhada lá em Atos, capítulo 2, você vai ver Pedro explicando o que estava acontecendo, e ele crava a ideia de que nós estamos vivendo os últimos dias porque foi o cumprimento da profecia de Joel. O próprio evangelista, o apóstolo João, também nas suas cartas, vai dizer que estamos vivendo os últimos dias. Né? Que os falsos profetas, os falsos cristos, o anticristo já está presente no mundo desde aquela época. Então, é esse período que nós estamos vivendo. E quando você se levanta para testemunhar contra a moralidade, a postura social, os enganos, os erros da era presente, as pessoas vão te odiar, né? Então vão ser perseguidos, né? Então aí você vê, deixa eu abrir aqui mais uma vez para você vê aqui, ó, sereis odiados. E não tem como viver um verdadeiro cristianismo sem esse confronto. Faz parte da vida cristã, da verdadeira vida cristã. Né? Então, você vai apontar, lógico, com sabedoria, como nós falamos, né, na quarta-feira, de confrontar com a palavra de Deus, de reforçar a palavra de Deus como a única fonte de fé, de prática, de regra, como palavra de Deus revelada. E aí você vai dizer, ó, porque não é o seu pensamento. Né? O que você acha? Você acha que isso é pecado? Não, eu não acho nada, mas a Bíblia diz que é. Olha aqui o que a Bíblia diz. Então você começa a confrontar a violência, a corrupção, a promiscuidade, a falsidade, a heresia, o liberalismo, as pessoas vão odiar. E aí então a perseguição aumenta. Tá bom? Característica que Jesus aponta. Na sequência ainda, Lucas capítulo 21, né? Vamos ler a partir do verso... Vou ler, nós lemos o 17, né? Então vamos continuar a leitura aí, dando ênfase depois do 20 ao 24. Ele vai dizer assim, verso 18 de Lucas 21.
Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A ideia da fidelidade e da vigilância que ele sempre chama a nossa atenção e do cuidado de Deus sobre os seus. Verso 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. É lógico que isso aqui ele está falando sobre a ideia da destruição que acabou acontecendo no ano 70, ok? Então, quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Então você vai ver a dispensação, você vai ver a dispersão dos judeus. E até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui é extremamente importante. Então você vê Lucas, lembrando que é Lucas capítulo 21, né? Está errado aqui, não é 17, é Lucas 21. Do verso 20 a 24, dizendo: Jerusalém será sitiada, será levada cativo. Então ele coloca, olha, vai ser um momento de grande perseguição, coitado das mulheres que estão grávidas, imagina correr se ter que fugir em dias de lutas, né, de exércitos tentando destruir a cidade. Os judeus serão mortos, né? Então ele vai dizer, cairão ao fio da espada, serão levados cativos a todas as nações. O que acontece dentro desse período aí da ascensão de Cristo até a volta? Os judeus foram dispersos de tal forma, Jerusalém foi destruída, e depois uma sequência, ainda debaixo do Império Romano, e depois com o início, ou a chegada do islamismo, né? Ano 530 lá para frente, você vê então a perseguição, e você vê que Jerusalém vai sendo alvo de guerra e de luta e de situação durante todo esse período. E os judeus são dispersos para todas as nações da terra. Tem judeu no mundo inteiro. E esses judeus foram dispersos, e aí Jesus disse que isso seria o período do tempo dos gentios. Essa expressão é fantástica, porque ele não vai voltar enquanto o tempo dos gentios não terminar. E aí esse tempo dos gentios vem as cruzadas, os muçulmanos tomam a cidade, e aí depois você tem a queda do Império Romano propriamente, e aí você tem a ascensão do Império Otomano, e depois Turco-Otomano, que em 1517 toma. Você vê a ascensão do Império Otomano de uma maneira interessante, até assistindo um documentário, né, nesse tempo, 1453. Veja a sequência, mano, e tudo Jerusalém nesse meio. Você tem toda essa perseguição durante praticamente 1000 anos. Aí, em 1053, você tem o cisma católico, o Império Romano já começa a ficar enfraquecido. E aí, então, fazendo a conexão lá com Daniel, com o Apocalipse, né? Surgimento dos 10 chifres, que são as 10 proto-nações lá da Europa. Constantinopla se separa disso em 1953. Os otomanos dominam Constantinopla, que era uma cidade fantástica e estratégica, que tem muitas características semelhantes a Jerusalém, em 1453, né, com Maomé II, e aí em 1517, quase 70 anos depois, eles dominam Jerusalém, e aí Jerusalém fica sob o domínio do Império Turco-Otomano.
até 1917, 400 anos, vem a Primeira Guerra Mundial, e aí a Inglaterra, né, como parte lá da aliança, fica responsável para assumir ali o controle da região de Jerusalém. E aí começa todo um movimento sionista, né, desde 1800 e pouco, no final de 1800, para que então Israel volte a ser uma nação. E aí, o que acontece? Durante todo esse período, está acontecendo o que Jesus falou aqui no verso 24, de que Jerusalém seria deixada, pisada pelos gentios. Então diz lá, ó, verso 24, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, os judeus seriam espalhados para todo o mundo, até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Então haveria um período que Jerusalém, que os judeus perderiam o domínio sobre Jerusalém. Então, Jesus, isso aqui ainda está falando das primeiras coisas, né? Então a volta de Jesus não poderia acontecer enquanto os gentios estivessem dominando Jerusalém. Aí você tem na história, 1947, novembro de 47, foi decretado a criação de Israel, e aí em 48 a ONU assina e na Assembleia, inclusive presidida pelo nosso brasileiro, né, Cláudio Aranha, acaba criando o Estado de Israel. E aí Israel volta a ter domínio sobre a terra de Israel, ou pelo menos parte da terra de Israel, mas Jerusalém ainda não ainda está sob o domínio dos gentios. E aí você tem, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, onde, miraculosamente, Israel assume parte de Jerusalém. Então veja, nós estamos começando a ver o fim do período dos gentios sobre Jerusalém. Então são sinais que apontam que o negócio está ficando perto, né? Está chegando. Mas alguns poderiam falar, Jerusalém está sob o domínio total do povo de judeu? Não, ainda não. Então pode ser que a gente tenha que esperar ainda mais um tempo, mas são indícios, são sinais que apontam para o fato de que as coisas estão chegando perto. Né? O simples fato da organização de Israel como nação e do tempo do fim dos gentios sobre Jerusalém, ou indício do tempo desse fim, né, com a Guerra dos 6 Dias, apontam esses sinais que Jesus já havia decretado aqui há quase 2000 anos atrás. Tudo bem até aqui, irmãos? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Vamos lá, a Aline também colocando aqui, ao mesmo tempo, perseguição, isso está acontecendo, né? Isso, ao mesmo tempo a oportunidade para testemunhar, né, Aline? É fantástico isso, né? Então, é lógico que a pandemia aqui que nós estamos vivendo é só um detalhezinho, né? É só um dos pontos, mas que acabam indicando, olha, está próximo, estamos chegando. Quanto tempo? Só o Senhor sabe. Mas a geração de crentes que viveu até 1967, ou até 1947, ou até 1917, que ainda estava vendo o domínio de Jerusalém pelos gentios, eles não tinham nem perspectiva, ou pelo menos não deveriam ter ainda a perspectiva da volta de Jesus. Agora nós não, nós já temos alguns sinais, algumas situações que já aconteceram, que começa, fazendo aquele paralelo com a parábola da figueira, nós vimos a figueira começar a renovar. Opa, está começando a renovar a figueira. Lembrando que figueira é sinônimo, nós já estudamos isso também, do próprio povo de Israel. Então figueira aponta para os judeus, aponta para o povo de Israel, certo? Oliveira aponta para a igreja, porque nós somos enxertados nessa oliveira. A figueira aponta para o povo de Israel. Por isso que Jesus secou a figueira, mostrando que o sistema religioso judaico já era, né? Que ele já havia cumprido aquilo lá. Ela era frondosa, mas não tinha frutos.
Agora, com Jesus, é nos dado aí de fazer discípulos de todas as nações. Então, a fruta, é o período do ano aceitável do Senhor, período da colheita, período do fruto. Então, a figueira aponta para os judeus. Então, o que acontece? Jesus, quando seca a figueira, mostra, ó, o sistema religioso judaico termina, já foi a época deles. Agora, então, é o momento da oliveira. Só que, como sinal dos tempos, você vai ver a figueira renovando. É o que nós lemos lá em Lucas 24, quando vimos a respeito... Mateus 24, desculpa, quando vimos a respeito da figueira se renovando, os ramos, está próximo o verão. Então, nós estamos vendo o renovo da figueira. Talvez nós não tenhamos condições de cravar que o período dos gentios terminou sobre Jerusalém, porque Jerusalém ainda tem metade do domínio sobre outros povos, né? A própria... você tem lá a mesquita, vamos lá, né? Justamente no lugar do templo, mas Jerusalém começou, o renovo aí começou da figueira, com a restauração do Estado de Israel e com já o domínio, pelo menos parcial, de Jerusalém. Então a gente tem que estar atento a essas questões históricas, porque Jesus colocou que essas características externas políticas apontariam também para questões relacionadas à sua volta. Tá joia? Vamos lá. O presbítero Cirto está conosco aí hoje. Então diz assim, pastor, algumas vezes assisto seus estudos? Eu pensei que era uma pergunta aqui, mas obrigado ao mesmo tempo aí pela participação, meu querido. Deus te abençoe. Então vamos lá. Voltando aqui, queridos, a volta de Jesus está mais perto hoje do que estava ontem. Né? Isso é óbvio. E só que a nossa geração tem condições de avaliar muito mais do que as gerações anteriores, principalmente por conta do cumprimento da promessa, da profecia que Jesus faz aqui em Lucas 21, do verso 24, que Israel seria disperso por todas as nações, seriam levados cativos para as nações, e teria que esperar o final do tempo dos gentios sobre Jerusalém, que nós já começamos a identificar, que se já não acabou, está perto de se acabar, principalmente agora, né, 2017, quando o governo de Israel decreta mais uma vez Jerusalém como a sede do governo. Né? Você vê que os países árabes ficaram loucos contra isso, mas tanto os Estados Unidos, né? O Brasil agora com esse governo mais conservador, que se inclina para os padrões judaicos cristãos, né? Com a bandeira mais inclinada para esse sentido, também reconhece Jerusalém como a capital de Israel. E isso são passos importantes para o cumprimento dessa profecia. Tá bom, irmãos? Vamos voltar aqui então para o nosso quadro. Nós vamos tentar terminar esse quadro aqui. Nós não vamos terminar a aula hoje. Falei uma introdução e a gente continua nas próximas semanas, tá bom? Então nós paramos aqui no verso 24, Jerusalém sitiada de exércitos até o tempo dos gentios se completem. Então isso aqui você tem que estar com o olho na história aí, são características políticas, você tem que estar atento aí. Voltando para Lucas 21, verso 25, corroborado por Mateus 24, 29 e Marcos 13, 24, na harmonia dos evangelhos, e agora a gente começa a ver sinais cósmicos, ok? Então veja aí o verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Vamos ver aqui o verso 25, então. Então, na ideia, você tem sinais externos cósmicos, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Nós temos uma aula que a gente já tratou sobre esses sinais no cosmos, né? A questão da estrela, né? De Belém, que
que foi uma manifestação nos céus, que aconteceu quando do nascimento de Cristo e aconteceu novamente agora, 2015, 2017, não vou lembrar de cabeça, no estudo lá a gente fala, mais para frente aqui eu vou mencionar de novo. E sinais, por exemplo, que aponta lá, né, para a constelação de Leão, a estrela Régulus. Você que já acompanhou os estudos já sabe do que eu estou falando. Você tem aí também as chamadas as luas de sangue em datas festivas, das datas festivas do povo de Israel, né? E eclipses solares também em datas específicas do calendário que o próprio Deus determinou, calendários das festas solenes. Então, ele escurecerá, não dará sua claridade, cairão do firmamento. Então, você tem vários sinais que, em especial nesses últimos anos, irmãos, tem se aumentado de uma maneira assim bastante interessante e sempre vinculado com datas do calendário que o próprio Deus determinou no Antigo Testamento, colocando o Sol, a Lua, as estrelas como instrumentos para justamente mostrar esses sinais, servir de sinais e de instrumentos para os compromissos de Deus. Então, esse aumento nos sinais cósmicos também apontam para que estamos caminhando aí para um período fim. Nós temos o sinal lá de Apocalipse 12, né, que foi divulgado, nós já estudamos aqui também, visto no céu, na constelação de Virgem. Então, algo que nunca aconteceu, um sinal cósmico inédito, em 7.000 anos, né, usando os aplicativos que nos permite agora estudar aí a posição dos planetas e tudo mais, uma situação que nunca aconteceu e que descreve exatamente, literalmente, o que foi visto, né, na revelação do Apocalipse, e João viu-se, né, não que ele apontando para uma situação futura, e que cumpriu agora recentemente. Então, são situações que a gente tem que estar atento e que Jesus mostra como características da proximidade da sua volta. Então, o verso 25 fala isso. No final do verso 25, ainda nós temos que haveria angústia e perplexidade entre as nações por causa de características naturais, de fenômenos naturais. Bramido de mar, das ondas, então, tsunamis, maremotos, situações que a gente também tem visto aumentar constantemente no nosso período aí, né, nesses últimos anos. Ok? Vamos lá para o verso 26. Lucas 21, verso 26, corroborado por Mateus 24, 29 e Marcos 13, 25. Lucas então vai dizer: haverá homens que desmaiarão de terror e pela perspectiva das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, poderes dos céus sendo abalados, é lógico que há uma questão também interpretativa aqui, mas a ideia de sinais ainda nos céus, né, mas que dentro de uma interpretação escatológica também pode ser relacionado a poderes, pode ser relacionado aí a questões de política e de nações, tá certo? E que vai gerar uma situação nos homens que desmaiarão de terror. Então, talvez situações aí de fenômenos naturais tão terríveis que os homens vão ficar alarmados. E aí o verso 27, que diz: então, depois desses sinais e desses poderes do céu sendo abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ok? Então, todos esses sinais aqui, lembrando desse paralelismo também, né, na utilização do ensino de Jesus, então todos esses sinais apontam como indício para preparar o que o verso 27 diz: verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Ou seja, a volta de Jesus. A promessa do cumprimento da profecia, corroborado por Mateus 24, verso 27 e 30, e Marcos também o verso 13. Tudo bem? E aí o verso 28, irmãos,
vai dizer, ora, ao acontecerem essas coisas, ou a começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós vamos ver situações de moralidade, promiscuidade, violência, heresias, falsos ensinos, falsos mestres, falsos cristos, situações políticas, de guerras, situações de saúde, epidemias, pandemias. Nós vamos ver sinais nos céus, nós vamos ver Jerusalém, o povo de Israel sendo levado embora e o retorno de Israel, Jerusalém sendo dominada de novo pelos judeus. Então são características que apontam para o período que prepara a chegada do fim, que é o que nós estamos vendo. Depois desses sinais específicos, aí nós veremos Jesus voltando em glória e poder. Tá certo? Hoje nós vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Tem muito mais coisa ainda para estudar aqui nos comparativos e depois fazendo as nossas conexões e aplicações mais claras aí, e usando inclusive de alguns detalhes, não só aqui dos evangelhos, mas também conectando aí com Daniel e conectando com Apocalipse, para que a gente possa pelo menos estarmos atentos das características que mostram que o fim não está tão longe assim, né? E que ainda teremos que viver algumas situações que, humanamente falando, serão difíceis, mas que devemos exultar e nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima.